Pessoal, para começar nossa aula, né, a gente vai ver essa primeira imagem aí, que ela é trazida, né, do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, né? Essa imagem, ela traz, né, ela denota aí, vocês conseguem ver, né, a forma com que os pacientes psiquiátricos de lá eram tratados, né? Você vê pacientes pelados, você vê a fisionomia de abatido, né, deles. E essa imagem é uma das primeiras que a gente vai começar a trabalhar quando tratar a questão da saúde mental, né, na realidade brasileira, né, que, como eu falei para vocês, o Holocausto brasileiro, né, o Hospital Colônia de Barbacena, ele traz, né, essa crueldade traz essa crueldade na forma com que eram tratados os pacientes psiquiátricos, né? A gente vê essa segunda imagem aí de um paciente psiquiátrico, tá certo? Do Hospital de Barbacena, bebendo a água de uma poça de lama, né, que ficou aí, que se formou com a água da chuva. Terceira imagem, pacientes pelados, né, no pátio do Hospital Colônia. E a quarta imagem, a mais chocante, o Hospital Colônia no início era um hospital para adultos, não é? Para adultos. Ele não recebia crianças, mas ao decorrer do tempo, né, e da demanda, ele começou a receber crianças, né? E essas crianças eram atendidas lá e ficavam lá, né? Aí a gente tem uma criança deitada com moscas em cima dela, né? O autor dessa foto, ele ganhou vários prêmios, né? Ele disse que quando tirou essa foto, ele achou que ela estava morta, né? E nenhum técnico de enfermagem, ninguém para prestar uma assistência digna para um ser humano dentro desse ambiente, né? Para vocês entenderem como era triste, né, lá no Hospital Colônia. E aqui nós temos uma imagem totalmente diferente de hoje, né, que são o CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que atende pacientes psiquiátricos ao redor do Brasil, né? Então a gente tem uma disparidade de imagens. Nós temos aquela imagem que eu mostrei antes para vocês, de uma criança, né, deitada no chão, um paciente psiquiátrico, na década de 60, 70, e nós temos essa imagem aqui do CAPS hoje, né, da inserção desses pacientes na sociedade, da inserção deles no âmbito familiar, que modificou essa qualidade de assistência que eram dadas a essas pessoas. Olha aí, né, a diferença, você vê o sorriso desses pacientes psiquiátricos diferente daquela imagem que foi trazida anteriormente, tá bom? Deixa eu só abrir aqui para vocês a nossa aulinha de hoje, tá bom? Tá aqui, pronto. Gente, vamos começar um pouquinho falando sobre a reforma psiquiátrica, né, e a Política Nacional de Saúde Mental. Gente, não é de hoje o problema da saúde mental, tá bom? A saúde mental, ela tem um problema, esse problema da saúde mental, ele acompanha a humanidade durante vários séculos, né? Desde os seus primórdios, né? Então, deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês dar uma olhadinha, tá bom? A diferença é que no início se acreditava que a doença era castigo divino, ela estava relacionada com possessão demoníaca, tá bom? Então, quando se falava em saúde mental, a gente se tratava muito a questão entrava muito no âmbito da religiosidade, né? Aqui, ó, do motivo de chacota escárnio, a possuída pelo demônio, até marginalizado por não se enquadrar nos preceitos morais vigentes. O louco é um enigma que ameaça os saberes constituídos sobre o homem. Então isso mostra, né, que ao decorrer dos séculos a humanidade ela trata, né, ela já é um tema que é abordado durante várias décadas, né? Então, gente, continuando falando sobre saúde mental, né? Aqui nós temos, né? Desta forma, muitos dos portadores de alienações mentais, problemas mentais,
Aí no caso a gente entraria o quê? Esquizofrênico, depressão, transtorno bipolar. A cura para esses males eram fogueiras e nos patíbulos de suplícios. É a mesma denominação figurada dos locais em que se realizam manobras de tortura e castigo, como surras, banhos gelados, sangrias e tantas outras. Resumindo, quando esses pacientes que tinham esses problemas mentais, eles não eram colocados em fogueiras, no tempo da Inquisição, né? Também. Esses pacientes, eles tinham esse tipo de tratamento, né? Sangrias, eles apanhavam, acreditando que esse problema ia embora, né? Em relação à questão desse paciente na sociedade, assim, gente, esse paciente ele era totalmente excluído do âmbito social, né? Ou seja, o pai tinha um filho, o filho tinha um problema mental. Então, automaticamente, esse filho ele era excluído do âmbito familiar, ele era excluído da sociedade, da família, né? E ele era jogado em depósitos para pacientes mentais, né? Na verdade, como não tem esse depósito, né, não existiam os manicômios, eles eram jogados com pacientes de lepra, né, no caso a hanseníase, e eram excluídos e marginalizados da sociedade de modo geral. Excluídos do mundo, os pacientes mentais foram trancafiados nos porões das prisões, juntamente com todos aqueles que, por algum motivo, não participavam da ordem mundial. A semente dos manicômios havia sido plantada. Então, assim, gente, desde o início, né, esse paciente ele era marginalizado. Então, isso se criou uma cultura desse paciente ele não ser inserido na sociedade. Então, o paciente psiquiátrico ele era expulso do âmbito familiar, expulso do âmbito social e, né, trancafiados nos porões para que ninguém o ouvisse, né, e sua voz não fosse ouvida. Isso, vamos lá, começou a mudar um pouquinho, né, no século XVIII, com Pinel, esse rapazinho aqui que está aparecendo essa imagenzinha para vocês de cima, que eu estou mostrando aqui, ó, circulando com o mouse. Considerado o pai da psiquiatria, propõe uma nova forma de tratamento dos loucos, libertando das correntes e transferindo aos manicômios destinados somente aos doentes mentais. Várias experiências e tratamentos são desenvolvidos e difundidos pela Europa. Então, ele é o pai da psiquiatria moderna, tá bom? O tratamento dos manicômios, definido por Pinel, baseia-se principalmente na reeducação dos pacientes, no respeito às normas e desencorajamento das condutas inconvenientes. Para Pinel, a função disciplinadora do médico e do manicômio deve ser exercida com firmeza, porém com gentileza. Isso denota o caráter essencial moral com o qual a loucura passa a ser revestida, né? Vamos lá. Então, gente, essa corrente de Pinel, assim, no início ele começou a estudar a psiquiatria de forma geral, né? Ele começou a estudar, ele teve nessa importância, porém ele foi um dos criadores dos manicômios, né? Então, ele ajudou, mas também, né, ele teve essa sua parcela de culpa nessa nova forma de cuidado do paciente psiquiátrico, né? Na Alemanha, uma nova corrente com relação aos transtornos mentais surgiu, a psiquiatria. Essa corrente seguiu os caminhos da medicina, recebendo um reconhecimento internacional e o estabelecimento de um sistema moderno de estudo dos transtornos mentais. Aí nós vamos descer um pouquinho para a gente ver aqui, ó. Esse rapaz aqui que está com um charuto na mão. Nessa nova corrente de pensamento do campo dos transtornos mentais, estava um médico, né, de origem austríaca chamado Freud, né? Quem aí escuta aviões de forró, né, lembra aquela música dele, né, que ele fala que nem Freud explica, né? Brincadeira, gente. Então, Freud, né, um neurologista com grande senso de rigor experimental, concebeu a ideia da importância de um método científico para compreender os problemas psiquiátricos, né? Então, Freud, ele deu esse início, né, essa base inicial. E aqui, continuando, nós temos o século XIX, né, passando ao decorrer, vamos fazendo essa leitura ao decorrer dos séculos. Chegamos ao século XIX, no caso, onde o tratamento ao doente mental incluía medidas físicas como duchas, banhos frios, chicotadas,
máquinas giratórias e sangrias. Resumindo, o que tinha lá na Idade Média, a gente consegue perceber aí, sendo que agora quem fazia isso eram os médicos, né? Então você vê que mesmo ao decorrer de séculos, a forma de tratamento não mudou. O paciente mental se acreditava que dou banho frio, dou chicotada, e isso vai fazer com que o problema melhore. Parece até, né, gente, é ridículo isso, né? A partir da segunda metade do século XX, impulsionado principalmente por Franco Basaglia, psiquiatra italiano, iniciou-se a radical crítica, eu vou até aqui, iniciou-se a radical crítica e transformação do saber do tratamento das instituições psiquiátricas. Eita, que as coisas começaram a mudar. Esse movimento se iniciou na Itália, mas tem repercussão em todo o mundo e muito particularmente no nosso país, no Brasil. Aliado a essa luta, nasce o movimento de reforma psiquiátrica que, mais do que denunciar os manicômios como instituição de violência, propõe a construção de uma rede de serviços e estratégias territoriais e comunitárias, profundamente solidárias, inclusivas e libertadoras. Então, gente, o que é que isso queria dizer? Isso quer dizer que era para tirar as amarras das prisões. O paciente ele não era um presidiário. Doente mental não é preso. Ele não cometeu nenhum crime. Esse paciente ele tinha que ser reinserido na sociedade com a participação da família para que esse paciente ele se torne um ser ativo na sociedade. Não é? Então, foi isso que a reforma psiquiátrica quis fazer. Resumindo, tirar o paciente dentro dos manicômios, dos hospícios, como eram chamados, e colocar ele na sociedade, para que esse paciente, junto com sua família, conseguisse sua recuperação plena. Vamos aqui descer um pouquinho, né? Chegamos ao nosso país, Brasil. No Brasil, tal movimento iniciou-se no final da década de 70, com a mobilização dos profissionais de saúde mental e dos familiares de pacientes com transtorno mental. Esse movimento se inscreve no contexto da redemocratização do país e na mobilização político-social que ocorre na época. Na década de 60, originou-se a Política Nacional de Saúde Mental, o que visa garantir o cuidado do paciente com transtorno mental em serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, superando assim a lógica das internações de longa permanência, que tratam o paciente isolado do convívio com a família e com a sociedade como um todo. Como eu terminei de falar para vocês, né, gente? A reforma psiquiátrica é entendida como um processo social que envolve a mudança na assistência de acordo com os novos pressupostos, trazendo o paciente, né, levando o paciente de dentro dos manicômios para dentro da sociedade, para dentro das casas, para junto das famílias, para lá ele conseguir ser recuperado e tratado com dignidade. Tá ok? Né, a gente consegue ver aqui nessas imagens de cima, gente. Olha aqui que interessante, ó, essas imagens são de um CAPS. Olha que diferença é uma imagem dessa do CAPS. Eu até vou focar um pouquinho aqui. Olha aí. Do paciente fazendo atividades de um campo arborizado, um local bonito, diferente do que nós tínhamos, né, naquelas imagens que eu tratei para vocês do hospício de Barbacena, né, do manicômio de Barbacena, Minas Gerais. Pacientes pelados, pacientes bebendo água da chuva, né? Vamos lá. O processo de mudança na assistência só terá sustentação se os portadores de transtorno mental cuidados adequadamente e não forem excluídos da comunidade em que vive, ou não se tornarem um fardo para seus familiares. Nos últimos anos, tem ocorrido a valorização por mérito de diversas expressões culturais e artísticas de portadores de transtornos mentais. Em todo o país, é possível encontrar artistas usuários dos serviços de saúde mental, produzindo, pintando, gravando, escrevendo, expondo e se expondo, orgulhosos dos seus dons e valores. Aquele primeiro vídeo que vocês assistiram, né, A Casa dos Mortos, ele traz um poema, né? Não sei se vocês viram que tem um poema. Aquele poema ali, ele foi escrito por um dos pacientes psiquiátricos que ali estão internados. Né? Ele fez um poema para você ver que é um paciente que tem essa capacidade, é um paciente que tem um problema psiquiátrico, né?
Ali eu acho que, se eu não me engano, grande parte é esquizofrênico, né? Que a gente vai falar mais na frente o que é esquizofrenia, mas que tem essa capacidade de fazer, né? De criar poemas, de criar textos de forma muito bonita, né? Então vamos continuar aqui, gente. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Vamos lá, né? Infelizmente, a sociedade está longe do consenso sobre essas práticas e valores. Mas não há como negar que essa é uma tendência que vem se tornando hegemônica. Assim, gente, nós falamos muito a questão do respeito com esses pacientes, né? Mas assim, eu vou ser bem sincero, né? Infelizmente, no meu dia a dia de trabalho ainda, eu não consigo ver esse respeito todo ainda, né? Os profissionais de saúde, eles têm essa cultura já, esse tratamento, né? Principalmente pela questão da grade curricular, do respeito e das informações que recebem. Mas assim, na nossa sociedade é muito comum a gente ainda ver, por exemplo, cidades pequenas. Cidades pequenas, o paciente psiquiátrico ele é chamado de quê? Por exemplo, né? Fulaninho doido. Fulaninho que é doido. Severino doido. Chico doido. Então, isso querendo ou não é um preconceito, é um estigma que se coloca na pessoa. Tá bom? E a gente vê que apesar de todas as informações, de todas as melhorias das políticas de atenção, ainda se vê isso na sociedade atual, né? Então, gente, vamos definir aqui o que é saúde mental, né? Para falar de saúde mental, a gente tem que entender o que é saúde mental. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. Então assim, gente, vamos discutir um pouquinho sobre isso aí, né? Gente, saúde mental, ela abrange diversos aspectos da nossa vida cotidiana, né? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que grande parte das pessoas elas passam por algum transtorno mental. Você tem ideia? Vamos trazer um pouquinho da nossa realidade de Bom Jesus, né? Bom Jesus hoje ela tem mais ou menos 10.800 habitantes. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu acho que desses 10.800, pelo menos aí 1.500 a 2.500 tomam alguma medicação para dormir, né? Aí vamos lá, aí o paciente diz, Léo, mas o remédio para dormir que eu tomo não é para problema mental. Beleza. Mas assim, vamos lá. Se eu tomo um remédio para dormir, eu não consigo dormir. Então, teoricamente, eu tenho um distúrbio de sono, que é um problema, né? Que entra como um distúrbio psicológico. Aí eu tomo diazepam, eu tomo clonazepam, eu tomo Rivotril. Então essas medicações são ansiolíticos, né? Remédios que tratam ansiedade. Então é um problema psicológico, psiquiátrico, tá bom? Então tomar remédio para dormir entra como um problema psiquiátrico, tá ok? E vamos lá, gente. Ter saúde mental. O que é ter saúde mental? A gente discutiu o que é ter saúde, né? Quando a gente falou de epidemiologia, né? O que é saúde? É o completo bem-estar físico, psíquico e social. A ausência de doenças, ter renda, ter trabalho, né? Lembram? É aquela coisa bem bonita, né? E ter saúde mental, né? É estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis que fazem parte da vida. Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Gente, aqui eu vou, né, alencar esse segundo ponto aqui, ó. Saber lidar com as boas e más emoções. Muitos dos problemas mentais, ele tá exatamente nisso aqui, tá bom? Quando tudo tá bem, eu tô ótimo. Mas quando eu tenho um baque, né, esse baque aí, vamos pensar aí na perca de um ente querido. Nem todo mundo sabe lidar bem com a perca de um familiar, né? Tem pessoas que são ótimas, são pessoas saudáveis mentalmente, tudo tranquilo, mas desenvolvem uma depressão depois da perca de um familiar.
né? Então essa pessoa, ela mentalmente, ela não tem essa saúde mental plena, né? Equilíbrio pleno. Lembre-se, vamos lá, continuando aqui. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em algum momento de sua vida, né? Todos nós estamos propícios, né? A vida não é feita só de momentos bons, né? Nós temos momentos ruins. E normalmente nesses momentos ruins é que nosso psicológico ele vai ser, né? Ele vai ser mais forçado, tá bom? Quem nunca chorou de tristeza, quem nunca sentiu um luto, assim, quem nunca não, né? Mas assim, quem já sentiu, né? O luto por perder um ente querido, insônia com ansiedade. Então, assim, são problemas muito comuns que vão nos acompanhar ao transcorrer da vida, né? E vamos lá. O que é que eu preciso fazer para manter minha saúde mental em dia? O que é que eu preciso fazer? Mantenha sentimentos positivos consigo e com os outros e com a vida. Aceite-se as outras pessoas com suas qualidades e limitações. Evite o consumo de álcool, cigarro e medicamentos sem prescrição médica. Não use drogas. Pratique sexo seguro, reserve tempo em sua vida para o lazer, convivência com os amigos e com a família. Vamos lá, eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho uma condição boa, mas eu só trabalho, não tenho tempo de lazer. Gente, psicologicamente você vai virar uma pessoa, né, que, assim, você tem que tirar um tempo para o seu lazer, para a sua qualidade de vida, não é? Mantenha bons hábitos alimentares, durma bem e pratique atividade física. Né? A gente acaba que vê essas orientações aí, que auxiliam, né, para se ter uma qualidade né, e uma saúde mental melhor. Vamos continuar aqui, deixa eu só baixar aqui para ficar mais fácil para vocês. O termo transtorno mental, né, e suas origens, né? O termo transtorno, distúrbio e doença combinam-se aos termos mental, psíquico e psiquiátrico, para descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de origem psicológica ou mental. Dentre os fatores causadores, nós temos o quê? O que causa um problema mental? Vamos lá. Fatores genéticos, ou seja, fatores que passam, né, de pai para filho, de avô para neto. Estilo de vida. Então vamos lá, vamos discutir aqui. O que causa um problema mental? O problema mental ele pode ser causado por um transtorno, por fatores genéticos, algo que está intrínseco, né, que eu não posso fazer nada, por quê? Porque vem no meu, né, na minha carga genética. Passou do meu avô para mim, passou do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim. E fatores sociais, o que é isso? O meio que eu vivo, tá certo? A realidade de vida que eu tenho. Você tá bem, mas infelizmente você perde um ente querido, que é um baque. Isso pode ser o gatilho para exacerbar um problema psiquiátrico, tá ok? Então, quando eu falo do transtorno mental, ele tem duas origens: fator genético e fator social, né? O meio que eu vivo. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Uma pessoa que não tem nenhum problema psicológico, mas o pai é alcoólatra. O pai bate na mãe toda vez que chega bêbado em casa. E ele acompanha isso. Então isso vai fazendo com que ele tenha crises de ansiedade. Olha aí, né? Uma doença mental pode ser tratada através de medicamentos ou várias formas de psicoterapia. O diagnóstico envolve o exame do estado mental, confrontando o seu histórico clínico, utilizando-se também de testes psicológicos, exames neurológicos de imagem e exame físico. Então, assim, gente, isso aí tudo que eu acabei de falar para vocês, né, tá falando em relação à questão do tratamento e diagnóstico do paciente mental, né? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que o transtorno mental ele tem dois fatores, né? A imagem ficou um pouquinho embaçada, mas eu vou tentar... Deixa eu tentar ver se eu deixo isso aqui preto. Pronto, ficou melhor para vocês. O transtorno mental ele tem alguns fatores, né? Dentre eles eu já falei do biológico, né?
que é a predisposição genética e os processos de mutação que determinam o desenvolvimento corporal em geral, que são aqueles fatores genéticos que passam pela carga genética, né, de pai para filho e assim sucessivamente. Dando sequência, nós temos os fatores psicológicos, né? Dentre eles, medos, reações emocionais, interpretações e percepções. E, finalizando, os sociais. Vamos lá. Influência de círculo familiar, modelos de papéis sociais, dentre outros, né? Então, isso tudo que está aqui nesse slide, gente, isso tudo que está aqui, ó, importante, é o que pode causar um problema psicológico, tá bom? A aulinha de hoje é bem simplesinha, só para vocês entenderem, né? Falando sobre o fator genético, apesar dos fatores genéticos desempenharem sempre um papel, ora mais, ora menos importante na gênese dos transtornos mentais, até hoje pouco se sabe a respeito do exato funcionamento do seu mecanismo. Apenas para o mal de Alzheimer pode-se localizar um grupo de genes responsáveis, que no entanto ainda não se explica a doença completamente, né? Vamos baixar aqui um pouquinho. Aqui, gente, ele vai falar um pouquinho sobre que sistemas corporais estão relacionados, né, no fator biológico do problema mental. Aí ele vai falar que o sistema nervoso está relacionado, né, como era de se esperar. O sistema endócrino, né, que são aquelas glândulas endócrinas que a gente falou, né. Vamos lá. Hipófise, timo, testículos, ovários, dentre outros, né. Fígado. E sistema imunológico, né? Aí vamos lá para os linfócitos, né? Leucócitos, células de defesa. Vou falar um pouquinho sobre a questão da regulação hormonal nesse processo, né? E os fatores sociais que são, né, os mais fáceis de se explicar e é onde a gente finaliza essa parte inicial da aula de hoje, né? São as interações que temos com os outros, que temos com o outro nas relações pessoais, profissionais e com outros grupos. Então, gente, fatores sociais são aquelas relações que nós temos, né? Que eu acho que é o mais fácil de se explicar nos transtornos mentais. Exemplo. A gente vê uma menina chorando aí, vamos imaginar que que o namorado terminou com ela começou a chorar intensamente, a se isolar da família e culminou, infelizmente, com o suicídio. Então, esse fator social, né, o convívio com outra pessoa, que não foi da forma com que ela esperava, culminou levando ela para um transtorno psicológico grave, né, psiquiátrico grave. Pode ser que ela tenha fatores genéticos fortes, né? A família já tenha casos de depressão, ou pode ser que não, tá bom? Então, gente, essa primeira aula de hoje, ela foi bem simples, né? Deixa eu até tirar aqui, vou abrir novamente aquele fundozinho para deixar essa imagem aqui de reflexão para vocês. Essa primeira aula de hoje, assim, não dá pra... Se eu fizer uma aula de 4 horas como é em sala de aula, fica muito cansativo para vocês. Então acaba que eu tenho que fazer um pouquinho menor até para ficar mais fácil vocês assistirem, né? E para não ficar tão cansativo, né? Porque vocês não estão em sala de aula, é diferente. Nessa primeira aula de hoje nós trouxemos, né, o histórico, né, da reforma psiquiátrica, do início, né, do que era a psiquiatria nos tempos antigos, né, que as pessoas eram consideradas loucas por possessão demoníaca ou por punições demoníacas, né. Eram tratados por curandeiros ou eram isolados da sociedade, né. Então falei sobre Pinel, falei sobre Franco Basaglia, falei sobre Freud, até chegarmos à reforma psiquiátrica, né?
que é quando esses pacientes eles saem daí, né, dos manicômios e vão para o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. O paciente sai das paredes da prisão e volta para casa. Aí no CAPS ele tem o apoio psicológico, psiquiátrico, ele tem atividades para fazer, ele tem carnaval do CAPS, ele tem desenho, ele tem várias coisas que ele possa fazer para passar seu tempo, né? E é o que nós temos hoje. Falei das origens do transtorno psiquiátrico, falei do que causa o transtorno psiquiátrico, tá bom? Que tem fatores sociais, biológicos e genéticos, né? Foi o que eu falei. E é isso, gente. Tá bom? Essa é a nossa primeira aula da semana, tá ok? Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre os transtornos propriamente